Graça e paz, queridos. Amém. Antes de nós ministrarmos, eu queria partilhar com vocês aqui algumas literaturas. Como a gente tem feito, queridos, nosso objetivo aqui é oferecer a você todo o conhecimento da parte de Deus, porque sabemos que aquilo que em João 8,32 diz é a mais pura verdade. O que te liberta é o conhecimento. E na medida em que você cresce no conhecimento, você vai sendo liberto da opressão, da religiosidade, de tudo aquilo que o inimigo tem tentado fazer para te tirar do propósito de Deus. E nós temos partilhado com vocês algumas literaturas que têm feito a diferença em nossas vidas. E nós queremos que você cresça nesse entendimento. Eu falei aqui sobre esse livro, Águas que Dividem. Aqueles que ainda não passaram pelas águas do batismo, aqueles que ainda têm dúvidas acerca de ser ou não batizado nas águas, esse livro vai trazer a você uma compreensão sobre o novo nascimento nas águas. Então é interessante para você conhecer um pouco mais sobre o passar pelas águas. Amém? Esse é um outro livro que nós temos falado aqui, Desmascarando a Mentira, aquele que vai dar a você o entendimento sobre as falsas crenças, as falsas religiosidade, os conceitos humanos que têm preso as pessoas e têm impedido de viver uma vida espiritual em Deus. Então esse aqui é um livro bacana para você crescer aí no seu conhecimento. E esse aqui, amados, nós até orientamos que todos os nossos adolescentes façam a leitura deste livro. Nós trouxemos alguns exemplares, acabou no primeiro dia. Duplamente Perdoado. Ele conta a história de um jovem que foi influenciado por alguns amigos, e essa influência trouxe danos a ele, ao ponto de ele parar num cárcere, ser condenado à prisão de forma injusta por força dos relacionamentos. Então esse livro aqui vai orientar você, adolescentes, jovens, a como avaliar melhor as companhias em que você caminha e anda. Amém? Duplamente Perdoado. Aqui nós temos a Bíblia do Leão, que essa aqui é a versão feminina. Amém? Aqueles que pediram está aqui. Nós temos apenas 3 exemplares. Agora esse aqui, deixa eu falar uma coisa para você que está aqui. Descubra onde você está. Esse livro é maravilhoso, porque ele vai despertar você a avaliação do seu crescimento, da maturidade espiritual. Em que fase você está na caminhada espiritual, ao ponto de você descobrir que você pode fazer bem ou mal para o lugar onde você está. Então descubra aonde você está em Deus. Esse livro aqui é maravilhoso. Nós temos acho que apenas 3 ou 4, amém? E esse aqui eu acho que só tem 2. Só termina quando acaba. Amém? Então isso aqui também é fantástico, para que você possa entender que há esperança em Deus, e Ele é o que dá a última palavra. Amém? Todos esses livros aqui, com exceção da Bíblia, estão R$15. Se você levar 2, 25. Amém? Então, você que gosta de ler, está aí. Abra sua Bíblia no livro de Juízes, capítulo de número 16, do versículo 23 ao 30. Aleluia. Diga para o seu irmão hoje: Deus tem algo novo para você. Amém, irmãos? Seja profeta. Amém? Enquanto você está abrindo aí a sua Bíblia, ontem nós tivemos aqui a formatura dos cursos Homem ao Máximo, Mulher Única, Casados para Sempre e a certificação de noivos. Amém? Foi uma noite especial, foi algo maravilhoso, e foi no decorrer desse cerimonial que essa palavra nasceu ao meu coração. Amém? E nós observamos aqui os testemunhos, o compartilhar de alguns formandos,
e subiu ao meu coração essa mensagem de hoje. O que é mais importante é o fim do que o começo. Você pode dizer para o teu irmão: mais importante é o fim do que o começo. Amém? Porque é muito interessante. Todo começo, ele é empolgante, na maioria das vezes, né? Às vezes as pessoas começam a 200 por hora e na primeira curva capota, já sai da pista e já desiste da corrida, né? Outros se animam demais e na primeira dificuldade param no meio do caminho, né? A gente observa isso toda a corrida de São Silvestre, né? Você olha aquela corrida de São Silvestre, no começo ali tem inúmeras pessoas animadas, caracterizadas, despreparadas, né? Mas todas animadas na hora que dispara, para que todos comecem a caminhar e correr. E nos primeiros 100 metros, eu acho que metade já desiste, né? E só vão até o fim aqueles que estão de fato preparados para a corrida. Amém? E você está preparado para trilhar uma corrida em Deus? Está disposto a ir até o fim? Será, irmãos, que estamos dispostos a ir até o fim? Já diminuiu o amém, né? Porque a gente não tem certeza, muitos não têm certeza se vão ou não até o fim. Mas vamos ler a palavra de Deus. Diz assim: então os chefes dos filisteus se ajuntaram para oferecer um grande sacrifício em honra ao seu deus Dagom, e para comemorar seus feitos, pois exclamavam: nosso Deus nos entregou nas mãos Sansão, nosso principal inimigo. E assim que o povo o avistou, passou a bradar louvores ao seu Deus, dizendo: nosso Deus nos entregou nas mãos o nosso adversário, responsável pela destruição da nossa terra, aquele que multiplicou o número dos nossos mortos. Com o coração cheio de júbilo, gritavam: trazei-nos Sansão, para que possamos nos divertir com ele. E assim tiraram Sansão do cárcere, a fim de divertir todo o povo, colocando-no em pé entre as colunas do templo. Então Sansão pediu ao jovem que guiasse pela mão: por favor, deixe-me apalpar as colunas em que se apoia o templo, pois preciso me encostar nelas. A casa de Dagom, o templo, estava repleto de homens e mulheres, e ali estavam reunidos todos os príncipes e líderes dos filisteus. Na galeria havia cerca de 3.000 homens e mulheres se divertindo com a presença de Sansão humilhado. Em um certo momento, Sansão ergueu um clamor a Yahvé e ora: ó soberano e eterno Deus, eu te invoco e suplico, dai-me forças só mais uma vez, para que me vingue dos filisteus pelos meus 2 olhos cegados, ó Senhor. E imediatamente Sansão forçou as colunas centrais, sobre as quais o templo todo se firmava, apoiando-se nelas, tendo a mão direita uma coluna e a esquerda na outra. Exclamou: que eu morra com os filisteus. Em seguida, ele as empurrou com toda a sua força, com toda a sua extraordinária força, e o templo desabou de uma só vez sobre os governadores e todas as pessoas que ali se reuniam. Portanto, Sansão matou mais gente no momento da sua morte do que na sua vida. Amém? Feche os teus olhos. Pai, ministra os nossos corações. Fala com a tua igreja nesta noite, Pai. Que nós sejamos despertados para viver um tempo glorioso no Senhor. Ajuda-nos, Pai.
a entender os propósitos que o Senhor tem para as nossas vidas. Não nos deixe errar, não nos deixe desviar, mas que possamos nos manter firmes, Pai. É o que eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Amém. Quem aqui já assistiu os filmes de Sansão na televisão? Poucos. Mas quantas vezes nós ouvimos ministrações acerca desse homem que nasceu com um propósito? E todos nós conhecemos ele pela sua força, né? Por todos aqueles feitos gloriosos que ele fez. Mas quando nós olhamos para o texto e o contexto, nós vimos que esse homem, ele nasceu num período em que o povo de Israel havia sido entregue à mão dos filisteus para que fossem subjugados por um tempo, porque a Bíblia diz que novamente a nação de Israel se desviou do propósito de Deus. A nação de Israel começou a fazer coisas que desagradavam a Deus, e com isso Deus os entregou nas mãos dos filisteus. E esse período foi por 40 anos. E a Bíblia diz que Deus, ele quando se revelou a uma mulher que era estéril, e o seu marido Manoá, que Deus iria visitar aquela mulher e ela daria à luz a um filho. E esse filho seria um nazireu, um separado de Deus, um homem de Deus. E o seu pai, preocupado, falou: mas como é que eu vou cuidar do menino? Como é que eu tenho que fazer? Ele falou: ele precisa aprender que 3 coisas ele não pode ser feito, que é passar navalha sobre o seu cabelo, não ser dado ao vinho e nem bebida forte, e não tocar em nenhum morto. E ele será juiz sobre Israel, e ele preparará o caminho para a libertação dos filisteus. Então ele nasceu com um propósito, nasceu separado, ele foi ungido com um propósito em Deus. E no decorrer da sua vida, aquilo que ele recebeu de Deus começou a se manifestar, e ele começou a ganhar notoriedade por força da presença do Espírito de Deus. E a Bíblia diz que ele esteve sobre o juízo de Israel por 20 anos. Ele era o referencial, ele era um homem que nasceu com um propósito libertador. E a Bíblia nos mostra que esse homem, apesar de nascer com um propósito, ele cometeu alguns erros no decorrer da sua vida. E quando nós olhamos para esses erros, nós vemos que algumas lições são muito interessantes. A gente sempre diz aqui e sempre procura ministrar que talvez nós, eu e você, sejamos resposta de oração para muitas pessoas. E Sansão, ele era fruto de oração. Havia uma nação que clamava por um libertador. Havia um povo que estava pedindo a Deus que o favor de Deus viesse sobre ele. E a Bíblia diz que esse homem, ele nasceu com este propósito. Ele era resposta de oração. Você pode dizer comigo? Resposta de oração. Então talvez eu e você sejamos resposta de oração para muita gente. Existem pessoas que estão clamando para alguém que os liberte das amarras, da opressão, do pecado. E ela precisa de mim e de você. E esse homem nasceu com esse propósito. Ele era resposta de oração. Ele foi chamado para uma grande obra. Ele foi chamado para marcar uma geração. E nós observamos algumas pessoas que nascem com esse mesmo propósito.
jovens que são ensinados no caminho do Senhor, nascem no lar cristão. A gente até costuma brincar que nasceu num berço evangélico. Às vezes é só o berço, porque às vezes a criança que está sobre o berço não é tão evangélico assim. Mas nós nascemos com um propósito, e esse homem nasceu com um propósito, e na medida em que ele foi crescendo, ele se tornou imbatível. O seu ministério foi ganhando popularidade. Aonde ele chegava, os filisteus ficavam aterrorizados, porque a graça, o favor de Deus estava sobre ele. Tudo que ele fazia prosperava, tudo que ele fazia tinha sucesso, e as pessoas desejavam estar com ele, com exceção os inimigos, os adversários. Então você imagina alguém dotado de uma capacidade, de um poder sobrenatural, a tendência é o quê? O que acontece com alguém que se supera em relação aos demais? Ele vai criando dentro dele uma soberba, uma vaidade, né? Como diz o profeta Roberto Carlos, esse cara sou eu. Não é isso? Os palmeirenses estão assim hoje, tô dando até raiva. Né? Sabe, mas continua não tendo mundial. Mas o que acontece? Na medida em que ele vai avançando, ele vai se tornando soberbo, arrogante, brincando com a unção, brincando com as coisas que não pertenciam a ele, mas era de Deus. E quando nós vamos percebendo, ele vai se perdendo na caminhada, vai perdendo a sua vocação, o seu propósito. E esse é um grande perigo. Tudo que Deus havia sonhado para ele, se foi, se perdeu. Por quê? Porque algumas coisas importantes nós vamos aprender. Quando tudo isso aconteceu? Quando ele começou a não levar a sério as coisas de Deus. E Deus nos confiou algo, me confiou algo e confiou algo a você. A falar, pastor, eu não tenho ministério. Aí que você se engana. Porque todos nós fomos chamados em Deus para fazer algo. Por mais que o seu ministério não seja de evidência, Deus confiou algo a você. E se você não responder de forma com aquilo que Deus espera de você, você corre o mesmo risco. Qual foi a primeira coisa que Sansão perdeu? Alguém pode se atrever a me dizer? Será que Sansão perdeu a força? A primeira coisa que Sansão perdeu foi desconsiderar a unção. Nós temos ministrado aqui às terças-feiras na escola, e nós temos dito o que é a unção. Quando você recebe a unção da parte de Deus, você é separado por Deus para um propósito definido. E Deus vai dando habilidades e capacidades na sua vida que vai além da sua capacidade natural de fazer. Então você recebe a graça e o favor de Deus para orar por pessoas e elas serem curadas. Isso é de você? Isso é de Deus. Deus vai dando a você sabedoria e graça, como foi ministrado aqui pelo pastor Abel. Salomão pediu o quê? Por quê? Para dizer assim, eu vou participar de um programa de auditório onde vão medir a minha capacidade? Não.
ele tinha um propósito de quê? De suprir a necessidade de um povo. E Deus concedeu a ele sabedoria. Então, na medida em que você recebe de Deus a graça de Deus, o favor de Deus, para fazer coisas que vão além da sua capacidade natural, você não pode desconsiderar isso. Então, a primeira coisa que ele perdeu foi o quê? A consideração da unção. Deus me ungiu, te ungiu. Deus nos deu capacidade para ser. Eu falo assim, hoje nós estamos traçando um caminho em que nós não temos escolha. Talvez você tenha escolha hoje de ficar, você talvez que está aí em casa, você teve a escolha de ficar na sua casa ou vir aqui para o culto. Você escolheu ficar em casa. Eu não tenho esse direito. Os pastores não têm esse direito. Nós não temos a escolha. Nós temos que continuar. Nós temos que avançar. Então a primeira coisa que ele fez foi desconsiderar a unção, porque Deus deu a ele algumas orientações e ele brincou com isso. E ele perdeu aí sim a capacidade que Deus havia dado de realizar as coisas. Ele perdeu a sua força e a sua fragilidade foi exposta. Aonde estava? No seu caráter. Um homem que nasceu com propósito, foi ungido por Deus, foi desenvolvendo um caráter duvidoso. E a Bíblia diz que esse homem, por não ter valorizado aquilo que recebeu de Deus, ele acaba perdendo a direção. E a nossa oração, amado, para esta igreja, para aqueles que estão caminhando conosco, que você não perca, não deixe de valorizar aquilo que Deus confiou a você. Por menor que seja, honre aquilo que Deus confiou, porque tem um propósito. Talvez você diga assim, mas o que Deus me confiou é tão pouco. Pode ser pouco, mas é eficiente na mão de Deus. Aleluia. Então, quando nós entendemos isso, irmãos, nós permanecemos no caminho e nos propósitos de Deus. E quando observando esse ministério de Sansão, nós observamos entre a sua derrota e o seu sucesso. O texto diz, que nós acabamos de ler, que depois dele ter desconsiderado, Deus os entregou na mão dos seus adversários, dos seus inimigos. E a primeira coisa que eles fizeram foi o quê? Perfurar a sua visão. Porque você vê como a estratégia do diabo, ela sempre se repete da mesma maneira. A primeira coisa que o diabo faz na sua vida é tirar os seus olhos da onde você tinha que colocar. Você perde a visão, você já não vê mais o ministério como você via antes, você já não olha com os olhares que você ouvia antes, você não vê mais as pessoas com olhar de amor, você começa a se tornar uma pessoa sem visão, não sabe mais para onde ir. Ele perdeu a sua visão, não tinha mais visão. Eu nunca perdi a visão, mas eu fico imaginando como é que uma pessoa consegue caminhar sem visão. A gente observa que aqueles que nasceram com deficiência visual, onde está a visão dele? Está no tato, né? Ele consegue, no meio da escuridão, enxergar aquilo que está à sua volta. Agora imagine você que já enxergou perder a visão. Quando você levanta pela manhã ou na madrugada, com o quarto escuro, porque tem alguns que dormem com abajur, né? Que tem medo de escuridão. Mas quando você acorda, como é que você sai?
Tá morrendo de medo de cair, de tropeçar, né? E quando a esposa coloca um obstáculo no meio do caminho e não te avisa, né? Aí o que acontece? Meu irmão, acorda todo mundo desesperado, porque no meio da escuridão algo sobrenatural aconteceu, porque você perdeu o senso de direção, um obstáculo na sua frente. Você acaba sofrendo, porque você não tem visão. Então você imagina um homem que tinha visão dada por Deus, perde a visão, e por perder a visão, ele vira o quê? Um cego, um homem que precisa de alguém para orientá-lo, para voltar. Então observa que ele está diante de uma situação que Deus não sonhou para a vida dele, que Deus sonhou com caminhos completamente diferentes, que ele perdeu a sua visão, e agora dentro desse período de escuridão, ele quer voltar a ter visão, a fazer o propósito para o qual Deus o chamou e vocacionou, mas para isso ele precisa de alguém para nortear ele novamente. E às vezes as pessoas não reconhecem isso. Eu lembro, amados, que no começo do nosso chamado ministerial, eu resisti de forma tão ferrenha. Eu não queria, confesso que eu não queria. E toda vez que nós saímos, eu e a pastora, nós não éramos pastores, nós éramos colaboradores do ministério, e vinha dizer: Deus tem um chamado ministerial para vocês serão pastores. Eu falei: misericórdia, não sei. Porque, irmãos, nós entendíamos que realmente era algo que não havia um desejo no nosso coração para o ministério pastoral. Nós queríamos servir, só servir. Mas Deus foi nos forjando para isso. Mas até então você não consegue entender a visão macro que Deus tem para a sua vida. E aí o inimigo vai nos cegando e colocando os nossos olhos aonde não eram para ser postos. E aí nós deixávamos de enxergar aquilo que Deus tinha para nós. E quando nós olhamos e queremos viver do jeito que a gente acha que tem que viver, só uma coisa é certa: a queda, o rompimento, a escravidão. Aquele que nasceu livre estava escravo, porque perdeu a visão. Perdeu a visão. E quando nós olhamos para aquilo que a palavra de Deus nos ensina, o mais importante não é como você começa, mas é como você termina. Você começa uma trajetória em Deus e você tem que ir até o fim. Amém? Diga: eu vou até o fim. Porque não adianta você ter obtido bons resultados. Sansão teve inúmeros resultados favoráveis. Quantas guerras ele guerreou e venceu sozinho? Quantas batalhas ele teve à sua frente e nunca teve o sabor da derrota? Deus deu a ele vitória em todas as suas ações. E com isso, ele se ensoberbeceu. Tudo que ele fazia ia bem. Sabe, e às vezes nós somos assim. Nós somos implacáveis com a gente. A gente quer ter sucesso em tudo. Sabe, ter 100% de certeza que vamos vencer. Mas quando nós olhamos para essa história da vida, nós vemos que às vezes Deus nos permite perder para enxergar o propósito. Amém? Então nós olhamos para a vida de Sansão, observamos que aquele homem que nasceu com propósito, que viveu glória, fama, temido por todos, agora virou
o quê? Um animador de auditório. E a Bíblia diz que os inimigos chamaram para que ele os divertisse. Irmão, quando a gente olha para isso, irmãos, pensa, as pessoas estão olhando para você, esperando só a sua queda, para poder ficar rindo da sua cara. Ah, não é esse aquele crentinho? Hã? Ah, que se julgou tanta gente por aí, pôs o dedo na cara de tanta gente, e agora está aí, ó, caiu, né? A armadilha que o inimigo criou, e você caiu. Porque é interessante que o mundo não tem misericórdia do crente. Não tem, irmãos. O mundo está pronto a perdoar todos, menos aqueles que estão aqui dentro. Então, por isso que a Bíblia diz: aquele que está em pé, cuide-se, para que não porque Deus não terá misericórdia, porque o mundo não tem misericórdia de você. O mundo não tem. As pessoas não têm. Então, quando esse homem falhou, quando esse homem errou, então todos os adversários estavam prontos para o quê? Para humilhar ele. Sabe, para servir de exemplo que ele estava fragilizado, acabado. Aquele homem que vencia todas as suas batalhas, todas as suas guerras, aquele que a presença de Deus era na vida dele, aquele que sempre teve a força do Senhor nele, e agora ele estava completamente abatido, completamente humilhado. Mas a Bíblia diz que aquele homem, no momento da sua reflexão, eu acredito que ele deva ter pensado dentro dele e falado assim: Senhor, me perdoa porque eu não valorizei o chamado, me perdoa que eu não valorizei a unção, eu não valorizei o ministério que o Senhor me confiou, me perdoa, Senhor. Sabe, ele olhou, a Bíblia diz que ele olhou para o céu e o que ele fez? O que ele fez, irmão? Fala. Põe o texto aí. Ele olhou para o céu e clamou, pedindo o quê? A força. Então entenda, alguém que experimentou da graça, do favor, do poder, da força de Deus, estava naquele momento, tipo assim, se arrependendo completamente, e ele olhou para o céu e disse: Senhor, dá de volta, Senhor, me dá a oportunidade, sabe, Senhor, me dá a oportunidade de cumprir aquilo que o Senhor me chamou para fazer. Dá de volta, Senhor, a capacidade de ministrar. Dá de volta, Senhor, a capacidade de influenciar pessoas. Dá de volta, Senhor, a segurança que as pessoas vão ter diante daquele que foi chamado com um propósito. Me devolve, Senhor, a força. Sabe, amado, o que a gente tem visto no decorrer desses últimos meses, que nós estamos vivendo como igreja, uma das piores crises que eu vejo dentro da igreja, o esfriamento da fé maior do que foi no passado. Sabe, a certeza da vocação, ela não existe mais. O caminhar sem propósito, sabe, o fazer por fazer, a falta
de paixão pelo ministério que Deus te confiou. Sabe, quando nós olhamos para isso, e olhamos para um clamor de um homem que experimentou da grandeza de Deus, que perdeu na caminhada, clamando. Sabe, o que é um clamor, irmãos? É um grito desesperador na alma. Como é que se clama? Hã? Alguém já clamou por algo aqui? Como é que você clama? Oh Deus. É assim? Irmão, clamor é um grito desesperador. Tinha um desenho animado, bem antigo, vou dizer que bem antigo, porque os jovens não vão saber, que tinha um cordeirinho e um lobo, lembra? Não lembro. Aí toda vez que o lobo chegava perto dele, ele dizia assim: é o lobo, é o lobo. Lembra? Que não lembra. Você lembra, né, Meire? Eu não lembro. Lembra, Wilson? Aí, tá vendo? Vocês estão escondidos aí, irmão. Sabe, quando você corre qualquer sinal de perigo, irmão, você grita. É desesperador. É algo assim que vem da sua alma, como se fosse um socorro. Então, quando esse homem olha para o céu, e a Bíblia diz que ele clamou, sabe, ele gritou, ele disse assim: Senhor, me dá força, me dá, Senhor, a oportunidade de ser inserido novamente no propósito, porque eu brinquei, eu me desviei, eu saí da direção. Porque Deus só vai ouvir, irmão, o clamor da sua alma quando verdadeiramente você reconhecer que você precisa dele, que nós precisamos dele. Sabe, que você não se desvie do propósito que Deus te chamou. Deixa de vaidade, deixa o orgulho, não pense que você é melhor que ninguém. Você precisa dele, nós precisamos dele, precisamos voltar para o propósito dele, encerrar a nossa vida como de fato Deus nos chamou. Não espere a morte chegar, não espere você perder 20 anos da sua vida para reconhecer o propósito que Deus tem. Então as dificuldades, as tribulações, as afrontas vieram para esse homem, porque infelizmente ele tirou o olhar da onde ele tinha que fixar o olhar, que era em Deus. Aí a Bíblia diz que ele clamou a Yahvé e ora: ó soberano e eterno Deus, eu te invoco e suplico, dai-me forças só mais uma vez. Só mais uma vez, para que me vingue dos filisteus pelos meus 2 olhos cegados. Coloca o próximo, 29. Aí você observa, ele clamou, ele pediu, e a Bíblia diz que ele imediatamente colocou as suas mãos firmado sobre as colunas. Você acha que o propósito é certo no momento do clamor? Deus não devolveu a ele
a força naquele momento. Por que Deus não devolveu? Porque o propósito era errado. A motivação dele qual era? Vingança. E Deus não é assim. Sabe quantos têm pedido coisas para Deus só para saciar o desejo da tua alma, do teu coração? Sabe aquele que fala assim: Senhor, me conceda isso, só para passar na frente delas e mostrar o quanto o Senhor é bom, né? Senhor, me dá um namorado lindo, de olho azul, barriga de tanquinho. A minha também é de tanquinho, mas é de 12 quilos. Alguns são de 20 aí. Você está rindo de mim que é 12, mas sua é 20. Né? Só para passar de frente. Olha o meu namorado. É? Ah, como Deus é bom. Aí fala assim: é Sansão, cego. Depois os filisteus. Sabe, a motivação é errada, irmão. O coração motivado por vingança não funciona. Às vezes você está orando a Deus para Deus devolver algo para você, mas com a motivação errada, não vai acontecer. Por mais que você se posicione, as pessoas se posicionam, mas com a motivação errada. Com a motivação errada. Só que no verso 30, coloca lá. Aí ele diz: exclamou, aí sim, que eu morra com os filisteus. Aí ele colocou-se na posição: aquilo que eu não fiz quando eu tinha visão, que eu faça agora, quando eu perdi a visão. Que eu faça aquilo para qual o Senhor me chamou para fazer: libertar o povo da opressão. Libertar o povo da opressão. Aí a Bíblia diz que o quê? E em seguida ele as empurrou com toda a sua extraordinária força. A força já não era mais dele, a força era de Deus. E desabou sobre os governadores e todas as pessoas que estavam se reunindo ali. Portanto, Sansão matou mais gente na sua morte do que na sua vida. Amém. Sabe, amados, eu fiz algumas anotações aqui, na medida em que eu estava meditando, e eu queria compartilhar com você. A primeira coisa, que o sucesso na vida de Sansão não serviu para nada. Às vezes você está aqui tendo sucesso em algumas áreas, mas está servindo para Deus? Está servindo para o propósito de Deus? Segunda coisa, estamos deixando de valorizar as derrotas que tivemos na vida para nos ajudar a não cair nos mesmos erros novamente. Quantas vezes, amados? Quantas vezes nós estamos desconsiderando erros que cometemos no passado e estamos fazendo a mesma coisa no presente? Terceira coisa, precisamos aprender a tirar lições da perda e da dor, porque às vezes ela tem muito a nos ensinar. Não precisamos aprender com as nossas dores e com os nossos erros, mas se nós olharmos os erros e as dores dos outros, podem evitar que eu e você
venhamos a cometer erros que vão nos trazer grandes prejuízos. Quarta coisa que eu aprendo: quando ficamos sem forças, estamos trabalhando sozinho. E começar um processo de retomada só depende de Deus. Só depende de Deus. Eu olho para o salmista quando ele diz: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que nela edificam. Então, se Deus não for, não adianta, irmão. Não adianta você fazer força, porque as coisas não vão. Amém? Então, quando a gente passa por esses momentos, a gente vai entendendo que se nós não colocarmos os nossos olhos em Deus e não recomeçarmos em Deus, a nossa força é em vão. A quinta coisa que eu aprendo: ele perdeu a presença do Espírito Santo. Sabe como uma pessoa vazia? Sabe quando você era cheio da graça? Quando a presença de Deus era na sua vida, o brilho do Senhor ofuscava, havia uma graça, um favor de Deus sobre você, e ele se foi. Você ficou uma pessoa sem graça, ficou uma desgraça. A falta de graça é uma desgraça. É o que acontece. Mas as pessoas não percebem. Não tem mais graça. A unção foi embora, né? Já tentou encher uma bexiga com furo? Por um momento você vai enchendo, não é? E na hora que a pressão do ar se torna maior, o furo aumenta. Aí fica assim, esvaziou. Assim é o crente. Ele enche por um tempo, mas está cheio de buraco. Aí vaza. Aí um dia eu perguntei para meu irmão: mas irmão, como é que pode? Você é cheio hoje e amanhã ele falou: pastor, estou cheio de furo. Ele mesmo reconheceu. Vaza para todo lado. Amém? Então, se você não entender isso, vai viver um vazio. Porque foi o que aconteceu com a vida dele. A arrogância estava dentro dele. E ele começou com um processo de purificação. Foi aprender com a dor, com a solidão, com a vergonha, com a humilhação. E a sexta coisa: precisamos aprender o tratamento de Deus. E o tratamento de Deus é muito interessante, porque não depende de você. Nesse período de pandemia, alguns amigos que até não crê muito em Deus, mas todos que passaram pelo processo da dor reconheceram a necessidade do outro. E um desses amigos foi para a UTI por causa da Covid, foi entubado, mas no momento antes de ser entubado, ele fez uma videochamada comigo, e ele é muçulmano. Se ele estiver me assistindo, ou vai assistir depois, então ele não crê no meu Deus, mas naquele momento ele fez uma chamada de vídeo chorando e pedindo: ore por mim, ore por mim, porque eu estou morrendo de medo. Sabe, amados, quando nós vamos para esse momento, não depende mais de você, depende dos outros. E assim
é a nossa vida espiritual quando nós perdemos a graça, perdemos o favor, perdemos a unção. Nós precisamos da oração intercessória, nós precisamos do clamor, precisamos que pessoas trabalhem ao nosso favor. Sabe, pessoas que falam assim: olha, eu não tenho mais força. Sabe, eu estou falando isso porque eu vivi isso, irmãos. Eu me lembro que eu me tornei tão cético, tão racional com Deus num período da minha vida, que eu tive que parar. Que até foi um conflito entre eu e minha esposa. Eu dizia para ela assim: ó, você está ficando muito espiritual, você está indo muito para o céu. E eu dizia assim: volta para a terra. A gente não vai percebendo, mas você vai se tornando crítico de você mesmo. E você vai perdendo essa comunhão, essa graça, esse favor. Sabe, mas quando você vive esse momento, você perde a força de você governar a si mesmo. Então nós precisamos entender isso. E a 7ª coisa que eu aprendo: quando Sansão perdeu a visão, mas ele passou a olhar para o seu interior, aí ele percebeu que a sua capacidade não existia mais. Ele só depende de Deus. Se Deus não te visitar novamente, se a graça de Deus não te visitar novamente, se a misericórdia de Deus não te visitar novamente, você não vai conseguir viver e superar esse momento que você está vivendo. E a outra coisa que eu aprendo, que não foi os filisteus que derrotaram Sansão, mas foi ele mesmo que se derrotou, porque ele não valorizou o que ele recebeu de Deus. E a nona e última coisa: Sansão só venceu os inimigos na sua morte porque ele voltou para o propósito. Tiago 1,12 diz assim: feliz a pessoa que persevera na provação, porquanto, após ter sido aprovada, receberá o prêmio da coroa da vida, que Deus prometeu aos que o amam. Pessoas que amam a Deus aprendem a lidar com as suas derrotas, encaram as suas dificuldades e superam. Não podemos expressar as nossas derrotas como fim, mas como princípio de tudo. Mesmo que você tenha cometido erros, se coloque de pé. Mesmo que você tenha perdido a visão, mesmo que você não tenha mais forças, mesmo que você tenha se tornado escravo, mesmo que você tenha se tornado motivo de piada, mesmo que você tenha perdido a presença de Deus, há uma saída para você nessa noite. Assim como Sansão fez, ele gritou, ele pediu para que Deus restaurasse os seus propósitos. Em Mateus 14:30, Pedro pediu para que Deus o salvasse. Davi, no Salmo 139, verso 23, ele disse: sonda-me, ó Deus. Moisés, no momento da sua dificuldade, ele disse: mostra-me, Senhor, a tua glória. Sansão pediu força. Isaías orou dizendo: envia-me a mim. E Paulo, em Atos, perguntou a Deus: o que farei, Senhor? Sabe, amados, eu sei que nessa noite Deus quer restaurar as nossas vidas. Deus quer restaurar os nossos propósitos. Deus quer mudar a história das nossas vidas.
Deus quer que você termine a carreira, como foi ministrado aqui. Se você não entender isso, se você não guardar a sua fé e não olhar para a carreira que lhe foi proposta, você pode chegar ao fim sem um legado. Tem um texto que eu esqueci, da palavra de Deus, que diz que teve um rei, que ele foi tão ruim à nação de Israel, que ele morreu sem deixar saudade. Sabe o que é isso? Você passar pela vida sem marcar pessoas, sem deixar uma história, sabe, simplesmente passou. Quem foi? Não sei. Mas quando você afeta pessoas, você marcará gerações. Você vai deixar histórias. Sabe, não crie situações em que você fique presas nela. Chaplin, no final do século XVIII, começo do XIX, ele disse algo importantíssimo. Falou: a humanidade está criando tanta velocidade que vai ficar enclausurada nela. Nós estamos criando coisas, irmãos, que estão nos prendendo, estão nos tirando do propósito de Deus. Esse homem que nasceu com um propósito acabou sendo preso e escravizado porque desconsiderou. Mas se você entender o propósito para o qual Deus te salvou, você não só terá uma vida transformada, como transformará a vida de pessoas à sua volta. Sabe, você nasceu para ser livre, não para morrer escravo. E nós estamos nos escravizando pelos nossos pensamentos, pela maneira com que pensamos, como agimos, e estamos esquecendo do propósito de Deus. E o propósito de Deus, para mim e para você nesta noite, é fazer com que passamos e iremos até o fim daquilo para o qual Deus nos chamou. Sabe, às vezes a gente fica perdendo tanto tempo, amados. E Deus nos chamou para remir o tempo. Deus quer nos acelerar. Sabe como é bom você entender o propósito para o qual Deus te chamou. E às vezes nós esquecemos disso. Aí perdemos a visão. Somos escravizados pelo inimigo. Viramos piada. Mas quando reconhecemos e olhando para o Redentor da nossa fé, olhamos e clamamos para o Senhor, Deus nos visita, quebra tudo isso e nos dá o direito de cumprir o propósito de Deus. Mas não espere cumprir o propósito no fim. Por isso que o fim é melhor que o começo. Por isso que a Bíblia diz: se tu fores fiel até o fim, dar-te-ei a coroa da vida. Deus, Ele se preocupa com aquele que vai até o fim. A Bíblia diz que Deus não tem prazer naqueles que retrocedem. E estamos voltando para trás, ao invés de ir para frente. Irmãos, existe um mundo aí fora que está clamando por uma igreja avivada. Existe um mundo aí fora que está clamando para aquele que foi chamado para ser um libertador. Existe um mundo aí fora de pessoas que estão amarguradas de alma, que estão oprimidas pelo inimigo, estão presas pelo pecado e que precisa de um libertador. Precisa de alguém que seja ousado em Deus para dizer: Senhor, me dá força para ministrar contra o pecado. Senhor, me dá força para sustentar o abatido. Senhor, me dá sabedoria
para ministrar aquele que está preso no engano. Me dá, Senhor, uma unção de ousadia para poder declarar para o inimigo que ele não tem mais poder, que o poder está na igreja, o poder está naqueles que são salvos, remidos, escolhidos pelo Senhor, que se libertaram do mal, aleluia, que tem autoridade, porque foi isso, a similaridade entre Sansão e Jesus. Ele nasceu para nos libertar, Ele nos deu a autoridade no nome dEle, para que você pudesse desfazer todas as obras do inimigo, aleluia. E eu quero desafiar você, amado, que está aqui nessa noite, que precisa de um renovo de Deus. Deus não quer subjugar você, Deus quer dar a você o direito de sair daqui com o poder, com a autoridade